pessoal, boa tarde. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Laís e hoje nós vamos adentrar em uma área da boa ortografia, boa escrita da língua, e para isto nós falaremos sobre o fenômeno chamado crase. Tá aí a figurinha de olho na crase. Este assunto chamado crase é um assunto muito conhecido, apesar de não ser um assunto de domínio de muitas pessoas, ele é bastante conhecido. E aí nós temos a fórmula da crase. Tá aí na figurinha, ó, tem esse gatinho mostrando um bocão, o A, mais a figura da Carminha mostrando outro bocão no outro A. Então, quando nós temos a junção de duas letras A, sendo em funções diferentes, isso resulta no fenômeno chamado crase, tá? A gente vai ver mais detidamente um pouco sobre esse conteúdo. Como eu falei para vocês, ele é um conteúdo bem vasto. Nós vamos pontuar aqui as questões mais importantes para o conhecimento sobre o assunto. Então, vamos à nossa definição. Crase é a junção, é a fusão da preposição a. Nós já pensamos sobre esse assunto de preposição, sabemos que existem verbos que exigem preposição e exigem a preposição a. Veja, no nosso último conteúdo de regência, nós vimos que os verbos, eles pedem complementos preposicionados, né? Existem vários verbos assim. Então, aqui nós temos a preposição a, exigida pela regência do verbo ou do nome, mas, somado a isso, nós temos o artigo a. Quando nós pegamos essas duas letrinhas A, não pode ficar em uma sentença duas letras A desse jeito, né? Então, a gente junta essas duas letras A em uma só, e para indicar essa fusão dessas duas letras A, nós colocamos o acento grave, tá aqui, ó. A crase é indicada pelo acento grave. E aí vocês já devem ter percebido que este acento grave é o contrário, né? Ele vem de uma maneira contrária ao acento agudo. O acento agudo, ele vai em uma direção e o acento grave vem na direção oposta. Então, quando nós temos a letrinha A com esse acento grave logo acima, isso aí se chama crase. Isso significa que nós tínhamos duas letrinhas As e essas letras A, elas não puderam ficar assim, então elas se juntaram e formou aí a crase. Vocês estão percebendo que eu estou falando sempre sobre a letra A, mas não é exclusivo da letra A. Pode vir também a crase nessa junção da preposição a com algum pronome, como por exemplo os pronomes aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, tá? Então, às vezes a gente vai ter uma crase ali no início da palavra aquele, tem um A craseado. Isso significa o quê? Significa que antes do pronome aquele, vinha também uma preposição a, e aí foi unida a esta preposição. A crase pode ocorrer com o artigo feminino a, como eu já acabei de falar, e aí, ó, a gente tem o a mais uma letra a e forma o a craseado. Vamos ao exemplo? Refiro-me à prova de ontem. Veja que nós temos aí a mais a. E aí, resultado é uma frase que diz: refiro-me à prova de ontem, com a craseado. Pode ocorrer também pronomes demonstrativos, que a gente já comentou. Aquele, aquela, aquilo. Assistirei ao quê? Àquela peça. Então, a gente tem aí uma preposição a, pedida pelo verbo, com o pronome aquela, o que resultou em uma crase no início do pronome. Assistirei
aquela peça. Temos também uma junção com o pronome demonstrativo a ou as, né? Esse a ou as pode ser artigo ou pode ser um pronome demonstrativo. Vamos ver. Encaminharei o livro a quem? As meninas, né? Então aí eu pego essa fórmula o a mais o as e junto no formato as meninas craseado. Atenção, essa é uma regra muito prática, muito fácil de ser feita e que dá resultados bem óbvios, bem claros, tá? Para saber se há o encontro da preposição com o artigo, né? Se a gente tem uma preposição pedida pelo verbo e o artigo que é necessário ao entendimento da frase, o que nós podemos fazer para isso é trocar a palavra feminina que vem na frase pela masculina. Se antes dessa palavra masculina aparecer ao ou aos, essa crase aí deve ser colocada. Como é que a gente faz? Por que a gente faz isso, professora? Porque veja, se eu tenho ao, significa que eu tenho o a da preposição com o o do artigo. Então fica claro para mim essas duas classes de palavras, tá? Então a gente vai tentar trocar a palavra feminina por uma masculina. Se der ao ou aos, nós vamos usar a crase. Vamos ao exemplo, ó. Ela foi à feira ontem. E aí eu tô com dúvida se esse à feira é craseado. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso trocar a palavra feira, que é feminino, por uma palavra masculina. E aí eu troquei a palavra feira pela palavra mercado. E ficou assim, ó. Ela foi ao mercado. Então, se resultou no ao, né? Ao mercado, isso significa que a feira terá sim crase e por isso a frase está aí craseada. Uma outra forma da gente fazer isso é tentar colocar a preposição e o a. Veja como dá certo também. Ela foi para a feira ontem. Tem o para, que é uma preposição, tem o a, que é o artigo, e juntos poderia dar aí uma crase. É uma substituição válida. Se antes da palavra masculina aparecer apenas o a sem o o, né? Só o a, ou então o a e um s, não usamos crase. A gente já viu, né? Vamos trocar a palavra feminina pela palavra masculina. Se der a sozinho, não tem crase. Se der ao, aí sim a gente coloca crase. Vamos para o exemplo? Os jogadores visitaram a cidade. Eu não sei se isso aí vai ter crase ou não. Então, eu vou substituir a palavra cidade pela palavra museu, porque a palavra museu é masculina, o museu, né? Os jogadores visitaram o museu. Não dava certo, os jogadores visitaram ao museu. Só dá certo o museu. Então, como aí a gente não tem o a e o o, deixando claro que é uma preposição com um artigo, isso aí nos mostra que a gente só tem um artigo ou uma preposição e por isso não há a necessidade de a gente crasear a letra A. Os jogadores visitaram a cidade sem crase. Ocorre crase nas locuções adverbiais femininas. O que são locuções adverbiais? Né? São duas ou mais palavrinhas que se aliam ao verbo para demonstrar circunstâncias desse verbo. Vejamos. O rapaz saiu à tarde e chegou à noite. Vejam que a gente tem aí duas locuções adverbiais de tempo e por isso receberam crase. Ela foi à feira e depois à lavanderia. Lavanderia. Vejam que aí a gente também teve uma locução adverbial de lugar. E por último, o governador saiu como? Às pressas. Às pressas é um advérbio de modo, né? A maneira como ele se comportou, aquele verbo viajar, né? Então, por isso aí, nós utilizamos crase nessas locuções
adverbiais. E é claro que locuções femininas. Por que sempre femininas? Porque nós pensamos aí que sempre vai vir a letrinha A. E essa letra A, sendo um artigo, ela não pode vir antes de palavra masculina, né? A gente não diz a feijão, né? A gente diz o feijão. Então, quando não der para colocar o A, claro que não vai ter crase. É isso que nós vamos ver nos próximos slides. Fique atento. Nas expressões a moda de, a maneira de, a palavra principal pode ficar oculta, a moda, a maneira pode ficar oculto. Então, o A craseado poderá ficar diante de uma palavra masculina. Por quê? Porque essa expressão a moda, a maneira está implícito, está oculto. Vamos ver? Usava cabelos a Luís XV. Depois do A tem o nome Luís. E Luís é masculino. A professora disse que não tem crase antes de palavra masculina. Isso é verdade, é um fato. O que acontece aqui é que a frase completa, de maneira mais longa, diria assim: usava cabelos à moda de Luís XV. Como foi suprimido o termo à moda de, ficou só a crase diante de uma palavra masculina, mas por conta da ausência desse termo, tá? Escrevia a Drummond, escrevia a moda, a maneira de Drummond, tá ok? Quando é que a crase é facultativa? Ou seja, quando é que a gente pode colocar ou não a crase? Isso aqui fica a critério do falante ou do escritor. Depois da palavra até, né? Isso aqui é facultativo. Pode se colocar ou não, tá? Não tem uma regra para que você deve colocar ou você não pode colocar. Pode colocar ou não. Todos os alunos foram até a escola, craseado. Todos os alunos foram até a escola sem a crase. As duas frases estarão corretas porque é um caso facultativo. Quando é que não pode ocorrer crase? E é um erro muito grande se a gente colocar. Já falei isso para vocês antes e vamos novamente. Antes de nomes masculinos. Por quê? Vamos novamente ver. Porque essas palavras não admitem o artigo a. A gente já entendeu lá no início que essa crase é duas letrinhas As que se juntam. Então, se antes de palavras masculinas não pode ter A, então não tem crase. Vejamos. Ele adora andar a cavalo. A palavra cavalo é masculina, por isso não tem crase. Ela prefere andar a pé. O pé também é masculino, então não tem crase. Antes de verbos. Por quê? Porque verbos não admitem artigo. Não pedem o artigo a. Vejam. Assim que saíram, começaram a correr. Essa palavra correr, ela é um verbo, por isso que a gente só tem o azinho sozinho sem a crase. Antes de pronomes que não admitem artigo, tem pronomes que admitem e outros que não, tá? Por quê? Porque antes deles não se usa o artigo. Então, que A é esse aí, professora? É o da preposição. Vamos ver? Todos se dirigiram a ela. Porque quando a gente se dirige, né, no caso de se volta para alguém. Então, esse A que tem aí é tão somente a preposição, não um artigo, tá? Pronomes de tratamento, porque antes dele não se usa artigo, novamente. Dirigi-me a quem? A vossa excelência para despedir-me. Neste caso aqui a gente não tem crase, porque esses pronomes não admitem artigo. Quando o A, sem o S, aparece antes de uma palavra no plural, tá? Aqui a gente também não coloca a crase. Exemplo, ele se dirigia a pessoas estranhas. Perceba que a próxima palavra depois do A é pessoas. Está no plural. Quando a gente tem o A diante de uma palavra no plural, aí esse Azinho ele não recebe crase.
e também diante de palavras ou expressões repetidas. O tanque se encheu gota a gota. Veja que gota é uma palavra que se repete, né? E aí a gente tem o a entre essas duas palavras repetidas que não recebem a crase. Uma dica bem prática para quando a gente for usar a crase diante de nomes de lugares. Por exemplo, eu vou a Brasília. Será que eu coloco crase? Vou à África. E aí, será que eu coloco crase? Essa aqui é uma dica que é muito conhecida, né? Ela é muito simples porque a gente vai fazer uma rima. Olha só. Quando vou e volto de, crase para quê? Quando vou e volto da, crase haverá. Se voar e volto da, crase haverá. Se voar e volto de, crase para quê? Vejamos. Se eu vou a Brasília, ok, agora vamos colocar o contrário. Eu volto de Brasília. Então, se a gente tem o de, crase para quê? Ou seja, não se coloca crase. Agora eu vou à África. Ok, vamos voltar? Voltei ou volto da África. Então, se eu vou à África e volto da África, crase haverá. Está aí uma diquinha muito legal. Se vou a e volto da, crase haverá. Se vou a e volto de, crase para quê? Antes de nomes de cidades que não admitem o artigo feminino sem especificativos. Tem aí, ó, eles pretendem ir a Paris, porque quem vai a Paris volta de Paris, né? Quem vai a Curitiba volta de Curitiba, por isso aí a gente não tem o acento grave, a crase. No entanto, se nós tivermos alguma especificação daquele lugar, aí sim, gente, pode ter crase. Fiquem atentos. Olha, fui a Curitiba, de Dalton Trevisan. Percebam que aí o nome da cidade é especificado pela figura do Dalton. Então, quem vai a Curitiba volta de Curitiba. Mas neste caso volto da Curitiba de Dalton Trevisan. Então, se tiver alguma especificidade da cidade, pode vir craseado. Fiquem atentos. Aqui é o caso de Paris, ó. Vou voltar aqui para vocês que vocês possam reconhecer, ó. Eles pretendem ir a fascinante Paris. Se não tivesse esse nome fascinante aí, não teria crase. Mas como a gente tem uma especificação dessa Paris, né? Então, aí sim, a gente tem uma crase. O uso da crase na indicação de horas. A regra prática para isso é a seguinte. A gente vai substituir a hora por meio-dia. Se, como resultado dessa substituição, nós tivermos ao meio-dia, e esse ao é o que nos deixa claro que tem aí uma preposição com um artigo, nós colocaremos crase. Se não tiver o ao, fica sem crase. Vejamos. A transmissão começará às 6h30. A transmissão começará ao meio-dia. Deu certo essa substituição? Ao? Deu certo. Isso significa que o as, né, que eu estou em dúvida se tem crase ou não, será craseado, porque essa substituição, isso é feito mentalmente, dá pra gente fazer de boa. Vejamos outro exemplo. O erro foi identificado pela reportagem após as 19 horas de ontem. Isso aqui é quando se trata de horas, tá? Às 19 horas. E aí eu quero saber se eu coloco acento ou não, o acento grave. Vamos substituir? O erro foi identificado pela reportagem após o meio-dia de ontem, não é ao meio-dia. Perceberam? Quando a gente não tem essa junção do a com o o, não fica claro a crase, isso significa que não teremos crase nessa frase aí falando sobre horas.
É uma maneira muito prática e legal da gente saber. Para finalizarmos a nossa conversa, nós teremos aí 10 mandamentos da crase. Diante de pronome, crase passa fome. Diante de masculino, crase é pepino. Diante de ação, crase é marcação. Palavras repetidas, crase proibida. Há mais aquele, crase nele. Vou a e volto da, crase a. Vou a e volto de, crase para quê? Diante de cardinal, crase faz mal. Quando for hora, crase sem demora. Palavra determinada, crase liberada. Sendo a moda de, crase vai vencer. Adverbial, feminina e locução, manda crase, meu irmão. Tá aí, gente, uma forma bem humorada para a gente poder resumir isso que nós falamos sobre crase na nossa aula de hoje. Aí a gente tem alguns lugares que ficaram em dúvida se usava crase ou não, para que nós possamos dar uma olhadinha. Eu vou fazer isso com vocês apenas aqui no jornal, tá? Vamos lá. O jornal Folha Online, do jornal UOL, diz assim: Bovespa resiste a discurso de Bernanke e fecha em alta de 0,94%. Esse A aí foi craseado. Será, gente, que isso está correto ou não? Vou deixar vocês refletindo sobre isso enquanto eu encaminho a atividade da semana. Tchau, pessoal, se cuidem e até a próxima.